E aí, pessoal? E o Alex Sandro, hein? Mais uma vez fora da relação do Flamengo. Desta vez para o jogo contra o Grêmio no domingo, no Maracanã. Novamente, o lateral esquerdo do Flamengo, o lateral esquerdo rubro-negro, fora de combate, porque se lesionou. Uma lesão na panturrilha esquerda foi constatada aí pelo departamento médico do Flamengo. E vai ser mais uma lesão de algumas que esse jogador tem nessa temporada. E, na verdade, tem desde que chegou ao Flamengo há pouco menos de um ano. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O quão esse custo-benefício pode ou não estar sendo favorável ao Flamengo, embora ressalte, seja um grande jogador, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou fazer aquela pausa de sempre para te pedir um favor, meu amigo. Por favor, quebra esse galho aí e curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E também ative o sininho para que você possa receber as notificações do conteúdo deste canal. E além disso, agora tem um recurso novo do YouTube, que é o Hypar. Pois é, você hypa o vídeo e aí você eleva a condição dele, eleva o ranking dele dentre os vídeos do YouTube, fazendo com que ele chegue a mais pessoas. E aí quanto mais pessoas, mais gente vendo, mais visualização, e aí mais você me ajuda a fazer esse canal crescer aqui, para que a gente possa aumentar essa grande comunidade que fala do Flamengo, essa grande comunidade que abraça a causa rubro-negra. Tá bom, gente? Me ajuda aí, por favor, e eu agradeço muito desde já, tá bom? Sobre o Alex Sandro, é uma questão que a gente precisa analisar com muito cuidado, porque, sem sombra de dúvidas, é um jogador que, do ponto de vista esportivo, técnico, ele rende ao Flamengo. Quantas vezes você saiu do Maracanã ou desligou a televisão e falou assim, porra, o Alex Sandro jogou mal pra caramba? Eu, sinceramente, nenhuma. O Alex Sandro é um jogador muito regular, mas regular em alto nível. Não à toa fez carreira na seleção brasileira, não à toa jogou Copa do Mundo, porque assim, é um jogador dos sonhos para todo treinador, né? É um jogador que é muito estável e é estável em alto nível. E é exatamente assim que o Alex Sandro se comporta no Flamengo. Toda vez que ele joga, ele é extremamente produtivo, extremamente eficaz e extremamente confiável. A única parte do confiável aí que compromete ele um pouquinho é a sequência de lesões, né? E aí vem a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Vale a pena ter o Alex Sandro? É um custo-benefício interessante para o Flamengo ter esse jogador no seu elenco? E aí lembrando que ele tem mais 1 ano e 4 meses de contrato, né? O compromisso do Alex Sandro com o Flamengo vai até dezembro de 2026. E até lá, será que ele vai se lesionar tanto assim? Presta bem atenção nessa imagem que eu vou colocar agora aí. Olha só. Nesse período todo que o Alex Sandro está no Flamengo, ele ficou afastado 95 dias. Ou seja, mais de 3 meses no departamento médico por conta de lesões. E o resultado foi que ele perdeu 18 partidas por conta dessas lesões. Teve lesões que tirou praticamente ele 1 mês, tem lesões que tirou ele um pouquinho menos. Essa lesão de agora, segundo eu li no ge.com, é uma lesão que não vai tirá-lo muito tempo de combate. Por sorte, o Flamengo tem mais 2 laterais esquerdos de altíssimo nível, né? O Ayrton Lucas, que principalmente agora do Campeonato Mundial para cá, vem rendendo cada vez mais. E assim como o Vinha, que voltou muito bem também da lesão, e até merece um pouquinho mais de minutagem, embora o Felipe Luiz tenha dito até numa coletiva que no duelo interno, pela posição, ele é o que está rendendo menos, mas enfim, isso aí é o Felipe Luiz que está vendo, e ele tem todo o direito de fazer a avaliação dele. Aliás, ele tem a obrigação de fazer essa avaliação para o bem do Flamengo. Mas assim, por sorte, é um jogador que está numa posição que o Flamengo está muito bem servido. Então acaba não deixando uma lacuna muito grande. Mas é óbvio que seria muito melhor se ele tivesse sempre à disposição, exatamente pelo que eu falei. É um jogador, do ponto de vista desportivo, muito confiável. Toda vez que ele está em campo, realmente ele rende bastante. E aí vem uma outra questão. O que fazer para nesse cerca de 1 ano e 4 meses, cerca não, exatamente 1 ano e 4 meses de contrato que o Alex Sandro tem com o Flamengo, fazer com que ele renda mais e se machuque menos, ou até mesmo não se machuque? Obviamente que é um planejamento que a diretoria vai ter que fazer. De um tempo para cá, tirando a última janela, ou melhor, a penúltima janela de transferências, o Flamengo estava evitando trazer jogadores mais velhos. O objetivo era tornar o elenco mais saudável e diminuir a média de idade do elenco para que ele fosse mais competitivo do ponto de vista físico, né? Mas aí vieram algumas contratações que, sem dúvida, elevaram a média de idade do elenco rubro-negro, que foram o Danilo, essas contratações foram o Danilo, o Jorginho e um pouquinho antes o Alex Sandro. O Alex Sandro praticamente ali junto com o Danilo. Não, desculpa, o Danilo veio um pouquinho mais pra frente, perdão, errei aqui. O Danilo veio já em 2025 e o Alexandro, é isso que eu queria falar, e que agora eu me lembrei. O Alexandro, ele veio na janela de transferências, na janela do meio de ano do ano passado, e veio numa condição de emergência. Você há de se lembrar, o Flamengo tinha 2 laterais esquerdos, que era o Alexandro e o Vinha. O Vinha tinha sido contratado no começo de 2024
para suprir a ausência exatamente do Felipe Luiz, que tinha se aposentado e tinha começado a alçar voo aí na sua carreira de treinador nas divisões de base do Flamengo. E aí o Flamengo tinha esses dois laterais esquerdos, e aí no meio da caminhada o Vinha sofre a lesão no joelho, a lesão grave no joelho, da qual ele só está voltando praticamente agora, e o Flamengo se viu na necessidade de contratar um lateral esquerdo, e a janela de transferências de meio de ano de 2024 já estava no finzinho. Então o Flamengo talvez nem tenha avaliado muito essa questão da saúde do Alex Sandro e simplesmente contratou um jogador para repor. E sem dúvida nenhuma foi uma reposição que serviu muito. O Alex Sandro foi um jogador fundamental na caminhada do Flamengo ali naquela retinha final de Copa do Brasil, quando o Flamengo conquistou o título. Aliás, o Alex Sandro marca o gol na semifinal contra o Corinthians, no jogo de estreia do Felipe Luiz. Quem faz o gol do Flamengo é exatamente o Alex Sandro. E aí isso só ressalta o que eu disse, do ponto de vista desportivo ele corresponde. A questão é custo-benefício. E quando eu falo de custo, não é necessariamente o custo da grana, embora evidentemente seja um jogador muito caro, e se você somar os praticamente 3 meses de lesão, mais os 30 dias de férias, são cerca de 120 dias, ou mais de 120 dias. São 4 meses como contratado do Flamengo em 12 meses, ou seja, em cerca de um ano, em que o jogador ficou indisponível esse tempo todo. 4 meses indisponível e recebendo durante os 12 meses. Aí vem a primeira discussão do custo-benefício aí do ponto de vista financeiro. E do custo de vista desportivo, vale a pena perder um jogador tão importante durante tanto tempo? Repito, a grande sorte que o Flamengo tem é que ele não fica pendurado na falta de reposição à altura dentro do elenco. Isso aí realmente ele tem de sobra. Digamos aí que o Alex Sandro vai ficar 15 dias parado, né? Durante esses 15 dias o Flamengo vai ter uma reposição à altura. Agora, o que fazer daí para frente, né? Assim como está fazendo com o Dela Cruz, o Flamengo tem que fazer com o Alex Sandro, tem que fazer com o Danilo e, pasmem, tem que fazer com o Jorginho, que por enquanto está se mostrando um fenômeno, né? Praticamente joga todas as partidas, não tem lesão, não tem incômodo, não tem nenhum problema físico. Mas a gente tem que respeitar a questão fisiológica, a gente tem que respeitar a idade do jogador. E o Alex Sandro, assim como esses outros que eu falei, já tem uma idade relativamente avançada e não podem ser tão exigidos. E talvez a aposta fosse assim, pô, o futebol brasileiro não é tão veloz, não é tão intenso quanto o da Europa, então esses jogadores vão suportar. No caso do Jorginho, isso até agora está funcionando. No caso do Alex Sandro e do Danilo também, e aí vale ressaltar que o Danilo é um jogador que também se lesiona muito, esses dois jogadores estão sentindo o calendário do futebol brasileiro, que se não é tão intenso, né, ou melhor, se os jogos não são tão intensos, o calendário é. O tempo de descanso é pouco, o tempo de recuperação é pouco, e aí dessa forma, e até por conta da idade deles também, o risco de lesão aumenta, e no caso desses dois, Danilo e Alex Sandro, esse risco de lesão está se mostrando verdadeiro, né, e está prejudicando muito o Flamengo. Então, o que o Flamengo tem que fazer com esses dois jogadores? Mas o nosso foco hoje aqui é o Alex Sandro. O Flamengo tem que olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e ver quais são os jogos verdadeiramente importantes. E aí você que está aí em casa vai dizer, pô, esse cara é maluco, todos os jogos são importantes. No caso do Campeonato Brasileiro, todos os jogos valem 3 pontos, equivalem a uma final. É verdade. Mas, obviamente, aí não vamos mentir, né? Tem jogos que são mais acessíveis, mais fáceis, né? Traduzindo para o bom português, e tem jogos que são mais difíceis, que são contra adversários da ponta de cima da tabela, em que a competição vai ser muito mais intensa. São esses jogos para os quais o Alex Sandro, e aí repito, o Danilo também, tem que estar preparados, até mesmo para jogar os 90 minutos. Os outros, o Felipe Luiz vai ter que fazer uma gerência um pouquinho mais criteriosa para poder utilizar esses jogadores, e aí, repito, nosso foco aqui é o Alex Sandro. Então, assim, se tiver que tirar o Alex Sandro, vamos imaginar que o Alex Sandro estivesse em condições, tá? E vem aí o Grêmio, e aí eu não estou falando da camisa do Grêmio, que é grandiosa, um time realmente multicampeão, mas é um time de futebol que hoje não vive uma grande fase. Valeria a pena escalar o Alex Sandro? Ou é melhor descansar? E quando utilizar o Alex Sandro, quando passar um certo tempo, o jogo está um pouquinho mais pegado, está um pouquinho mais intenso, vale a pena mantê-lo durante 90 minutos? Uma outra questão, não é legal programar uma planilha para o Alex Sandro, para que ele jogue uma vez por semana apenas, e faça chuva ou faça sol? Obviamente, salvo raríssimas exceções, esse jogador não atue no meio de semana, ou ao contrário, atua no meio de semana e é poupado no fim de semana, porque assim, ele vai jogar uma partida a menos por semana, mas em compensação não vai ficar 2, 3, 4 semanas fora de combate, e 4 semanas fora de combate é jogo pra caramba no futebol brasileiro. Dá uma média de 7, 8 jogos quando o jogador fica 4 semanas fora. Então, vale a pena fazer essa administração? Na minha opinião, sim. Por favor, queria saber a sua opinião também. Comenta aqui no vídeo para saber o que o Flamengo deve fazer com o Alex Sandro. E aí agora o sinal de alerta, né, já está ligado para as próximas janelas de transferência.
Eu não estou dizendo aqui que se surgir a oportunidade de negócio, de trazer um jogador para além de 30 anos, mas que seja um fenômeno, e aí eu falo o caso do Jorginho, que é um jogador que parece que atua há 10 anos na equipe do Flamengo e parece um garoto, obviamente que o Flamengo ainda tem que investir nesse tipo de contratação, mas o critério tem que ser maior. E a premissa tem que ser a de contratar jogadores jovens e com histórico de lesões que seja ali administrável, que seja tranquilo. Porque senão vai pagar 1 milhão e meio ou até mais por mês a um jogador de futebol que, assim, não vai performar tanto. E quando eu digo tanto, não é do ponto de vista da qualidade, é do ponto de vista da quantidade. Só para você ter ideia, a média de jogos, ou o número de jogos do Alex Sandro nessa temporada é parecida com a do Pedro, que vinha de uma longa lesão, que invadiu 2025 ainda durante um bom tempo para se recuperar e tem ali o mesmo número de jogos, ou quase o número de jogos, o mesmo número de jogos do Alex Sandro. Ou seja, está jogando pouco o companheiro lateral esquerdo, embora muito bem. Foi cortado da seleção brasileira, inclusive, por conta disso. Estava recuperando seu espaço na seleção, graças às belas e regulares atuações que ele faz pelo Flamengo. Mas, mais uma vez, vai desfalcar o Flamengo. Menos mal que a gente está longe ainda dos jogos decisivos para a Libertadores, que vão ser só no meio de setembro. Até lá, muito possivelmente, o Alex Sandro vai estar recuperado. Então, esse processo de recuperação, vou usar novamente a palavra, tem que ser muito criterioso para usar esse jogador no momento certo, recuperá-lo a pleno, fazê-lo recuperar ritmo de jogo com cuidado, não utilizando ele demais nesse período de retomada de ritmo de jogo, para quando chegarem os confrontos com Estudiantes, esse belo jogador esteja à disposição e o principal, sem risco de lesão. Tá bom, rapaziada? Obrigado aí por compartilhar esse momento comigo, agradeço de coração e, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para que você possa receber as notificações, hype, enfim, espalha para os seus amigos todos que você gostou desse conteúdo. Pô, e se não gostou também, né? O importante é que ele se espalhe aí pelas redes. Tá legal, gente? Até a próxima, tudo de bom para todos vocês.